Bom dia, o Admiro Livre Podcast vem viajar e mostrar uma paisagem um pouco diferente do habitual. Talvez alguns já estejam a adivinhar o que é, onde estou. Pois é, o Admiro Livre Podcast veio a Moscovo. Viemos à Rússia. E porquê? Porque numa discussão acesa disseram-me assim: epá, vai para a Rússia. E eu vim. Simples quanto isso. E aqui estamos. Estamos agora a caminhar ali para a famosa Praça Vermelha. Aqui estão... Oi, se não tropeço. Estão uma homenagem prestada pelas pessoas aos soldados caídos no recente conflito. E então, continuando, estamos aqui em Moscovo. Um dos motivos que me trouxe aqui foi perceber, uma vez que os assuntos da geopolítica têm sido trabalhados no Admiro Livre, e uma das coisas, um dos assuntos que era muito badalado na comunicação social quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foi com as sanções, o facto da economia da Rússia ficar de rastros e ainda continua, de vez em quando já não tanto, porque depois já era muito difícil de camuflar, e então vim aqui ver o resultado também dessas sanções na primeira pessoa. Eu já falei com pessoas que moram aqui, várias pessoas, alguns russos, alguns estrangeiros. E a primeira impressão, eu cheguei esta manhã e devo-vos dizer que foi... Já vamos a essa parte, uma coisa de cada vez. Tenho poucas horas de sono, o discurso sai atabalhoado. Mas a questão era como é que se viveria agora aqui, se estava curioso, se vinha encontrar muitos sem abrigo. Geralmente nas capitais europeias, por onde tenho andado ultimamente, há sempre nas zonas históricas, nas zonas turísticas, é onde se encontra pessoas mais desprotegidas. Lisboa, por exemplo, não é exceção. A gente conhece o problema do sem-abrigo em Lisboa. E então vim ver como é que era aqui. Eu estou no centro, no pleno centro de Moscovo, que vocês podem ver ali ao fundo. Aquele edifício, de certeza que vos é familiar. Eu não vou dar agora informação histórica sobre o edifício, porque não o tenho aqui de cor e não fiz o trabalho de casa, estou só a andar aqui nas ruas também. Cheguei de madrugada, foi o tempo de encostar 2 horas no hotel e sair. Pois é, a Rússia está isolada, não é? Isto tem aspecto de ser um país totalmente isolado. Vê-se também pela quantidade de pessoas, pela quantidade de segurança que está aqui, não é? Ninguém pode dizer nada, senão vão logo presos, esse tipo de coisas, esse tipo de asneiras assim. Eu já dei aqui uma volta, agora estou a regressar já atravessei o rio Moskva, ali. O meu hotel fica do outro lado. Já passei aqui há pouco por a Praça Vermelha. Então, isto para dizer, pronto, é a zona turística, obviamente, as zonas turísticas, as zonas históricas têm sempre muita gente. Quando olho em volta, primeira impressão, sou turista, estou aqui pela primeira vez, sei pouco disto. Qual é a primeira impressão que eu tenho? Mas já ruas limpas. Depois já dei aqui uma bela volta por a zona onde se concentram mais turistas e excursões, muitas excursões. E
Não vi um único sem-abrigo. Já tinha dito. Sim, aqueles mais mauzinhos, eu já sei, aquelas cabecinhas mais mazinhas, que gostam, vivem a destilar veneno lá dentro da sua caverna. Vamos dizer que é porque eles, de alguma forma, são removidos do espaço. Quero-vos dizer sobre a interação também que tive aqui no aeroporto. Desde que cheguei, portanto, foi a primeira experiência. Agora vou esperar. Estava aqui a correr para atravessar a rua, mas já ficou vermelho. Vou esperar aqui enquanto converso um bocadinho. E vemos aqui as vistas. E então, por exemplo, no controle de passaporte. É claro que eles olham para o passaporte mais tempo do que olham o português quando nós regressamos a Portugal no controle de passaporte. É natural. Verificam, fazem consultas nas suas bases de dados. Não me fizeram uma única pergunta, nem de onde é que vem, porque é que aqui está, nada. Mostrei o passaporte, eles fizeram as verificações deles, carimbaram e desejaram-me boa viagem com um sorriso. E eu agradeci naturalmente, no meu russo arranhado, e segui. E a seguir foi o controle de bagagem, também pensei que fossem abrir a bagagem, para ver o que é que trazia, não sei o quê, não. Pediram-me para meter apenas a bagagem que tinha às costas, a mochila, a bagagem de mão, no tapete do raio-x, e passou, e siga, não houve mais controle nenhum. E depois a seguir foi transportes para o centro da cidade, uma vez que o aeroporto onde eu aterrei, de Vnukovo, fica a cerca de 26 km, salvo erro, se não estou enganado, é entre 20 e 30 km. E ao início tinha pensado em apanhar um táxi, mas depois não. Depois pensei, vou utilizar os transportes coletivos, vou apanhar o metro. E foi das experiências mais fáceis. Eu não conhecia nada disso, como disse. Foi chegar, comprar um bilhete que custou 65 cêntimos, ou 60 cêntimos, depende da taxa, não sei como é que está o rublo agora, mas custou 65 rublos. Vamos chegar agora a atravessar. Como vocês veem, muitas pessoas aqui. A maioria, pelo que eu já me apercebi, há alguns estrangeiros, mas mesmo a maioria dos estrangeiros são oriundos ou da Ásia, alguns africanos também. Não tenho ouvido falar inglês. Só uma curiosidade, do hotel onde eu estou ninguém fala inglês. Mas são de uma simpatia extrema às senhoras e fui muito bem recebido lá, apesar de haver esse handicap. Eu tentei o meu melhor russo, elas foram sempre muito prestáveis e pronto. E porque eu tive que fazer o check-in mais cedo, o check-in era às 2 da tarde, eu cheguei à porta do hotel às 7 da manhã, mas não houve problema, ninguém me dificultou a vida. E estamos então a chegar aqui à Praça Vermelha, à famosa Praça Vermelha. Agora se calhar não me ocorre dizer tudo da experiência. Não vou fazer. Caso fazíamos jeito ter aqui o historiador de serviços do Admira Livre Podcast. Fazemos aqui uma corrida a esta praça. Mas se calhar vou ter que passar isso. E ver se eu não faço asneira. Eu não tenho muita prática de controlar aqui o desengarelho. É isso, vou-vos só mostrar aqui um bocadinho da Praça Vermelha, dar aqui um bocadinho. Há bocado quando passei aqui, fui abordado por 3 adolescentes. Vieram mesmo ter, eu reparei que estava alguém assim a seguir-me. Eram 2 raparigas e um rapaz. E viram que eu estava a fazer o vídeo em inglês, para o segmento em inglês do canal. E eles aperceberam-se
estava a falar inglês e vieram ter conversa comigo em inglês e perguntar qual era o canal do YouTube, e muito curiosos. Tivemos ali uma interação amigável e uma das raparigas a dizer muito orgulhosa que estava a terminar uma formação em inglês e mostrou muito orgulho naquilo. E fui assim, portanto, abordado do nada por três adolescentes. Há aqui muitas excursões organizadas. Também há as típicas excursões de estrangeiros, como esta aqui, com guias. Os estrangeiros asiáticos. Enfim, mas como podem ver, isto é tudo muito limpinho. Muito limpinho. Quando estiver em Roma, estabelecer aqui uma comparação, é claro que isto todos os seus sítios têm as suas peculiaridades, mas é pá, uma coisa que eles lá têm pecam pela falta de limpeza. A Roma está cheia de lixo nas ruas. E aqui ainda não vi nada disso. Um papelito ou outro aqui mas nada que se compare. Vamos fazer aqui uma panorâmica. E é isso. Vamos falando, se tiverem interesse em saber um pouco mais desta viagem, vão acompanhando o canal. Se sentirem assim uma necessidade muito forte de destilar ódio, também tenho uma solução boa, porque queremos providenciar soluções para todo o auditório. E para aqueles que gostam de destilar ódio, tenho uma solução que é: escrevem aquilo que pensam no papelinho, enrolam à volta assim de um cabo de vassoura, por exemplo, se preferirem um de enxada, e enfiam no... Ok? Vá, até à próxima.